Olá, tudo bem? Você tem alguma dificuldade de poder dizer não aos outros? Daqui a pouco para os familiares, daqui a pouco para os amigos, daqui a pouco para um cônjuge, daqui a pouco para uma pessoa próxima, enfim. O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre isso, o case de sucesso de um cliente meu, e eu quero te convidar para prestar muita atenção. O que está acontecendo por trás dos bastidores que está atrapalhando ele de poder dizer não, de poder se posicionar, de poder até se impor, se necessário for. E eu quero compartilhar contigo, você que está aqui no meu canal, está vindo daqui a pouco conhecer um pouquinho o meu canal, conhecer o meu trabalho. Meu nome é Mário Aikna, sou treinador e mentor, ajudo profissionais e empresários a ter um equilíbrio entre o propósito e a prosperidade. Se você busca esse equilíbrio, com toda certeza eu posso te ajudar. Combinado? Bora? Vamos lá. Esse meu cliente, ele me procurou, já conheço ele há algum tempo já, e ele me procurou para poder trabalhar questões emocionais. Ajudo muito os meus clientes com essas questões e é um barato poder ver quanto potencial tem em cada ser humano e na maioria das vezes não é utilizado na sua plenitude, não é utilizado no seu máximo. Muitas vezes não é nem utilizado, né? E eu quero compartilhar contigo o que estava acontecendo, né, por trás dos bastidores a nível inconsciente, coisa que ele nem fazia ideia, nem lembrava mais, e algo até bem pesado, até bem difícil de se lidar, algo desafiador, foi algo bem profundo, e eu quero compartilhar contigo como isso atrapalhava ele no seu dia a dia. Ele que é empresário, ele que tem o seu comércio, tem os seus funcionários, e na maioria das vezes acabava deixando de fazer tudo para ele, para fazer tudo para os outros. Até o passo que a namorada dele disse assim: nossa, em todo o tempo que a gente está junto, eu nunca vi tu fazer nada para ti. Nenhum momento de lazer, nenhum momento de prazer, nenhum momento onde tu faz alguma coisa para ti. E aquilo mexeu demais nele. Aquilo tocou ele de uma forma muito profunda. E eu quero compartilhar contigo como é que se desenrolou isso e quão profundo foi e como isso estava trazendo prejuízos financeiros para ele na sua fase atual, o quanto isso de repente estava desequilibrando o relacionamento dele, daqui a pouco o relacionamento dele com a família, daqui a pouco com os funcionários, daqui a pouco com os amigos, né? E principalmente com ele mesmo, né? Então, a missão aqui nesse vídeo de hoje é te falar um pouquinho o que estava acontecendo, por que ele tinha essa situação, o que estava ocasionando, acarretando, né, quais eram as consequências e os prejuízos e como que a gente fez para mudar isso. Bora lá? Esse meu cliente, ele, dentro dessa mentoria, eu comecei a conversar com ele e ele me trouxe essa situação, né, essa dificuldade de daqui a pouco em se posicionar, dizer não, daqui a pouco não reservar um tempinho para si, daqui a pouco dizer 1 milhão de desculpas para não ter um dia de prazer para ele, um dia de descanso, um dia, sabe, para ele poder desfrutar do seu próprio, da sua própria companhia, ele com ele mesmo, né? E que a maioria das pessoas hoje tem justamente essa limitação, essa dificuldade, ou seja, desfrutar da sua própria companhia. Aí ficam presos em Netflix, em celulares, em baladas, em bebidas, em qualquer outra coisa e acabam se afastando disso, né? E de uma forma muito verdadeira, ele trouxe esse assunto para mim e muito cansado, ou seja, Mário, quero resolver isso, eu quero resolver isso, eu não aguento mais e chegou a hora, chegou a hora.
Então, acho que esse é um ponto já importante para a gente tocar aqui, né? O querer. Ele verdadeiramente quer. E isso é uma das coisas que muda tudo no trabalho que eu faço. Quando a pessoa quer algo e não tem assim grandes esforços, grandes quereres de fato, acaba, né, o projeto ficando pelo caminho. Sabe, aquele papo do pessoal que, se tu perguntar se eles querem uma Ferrari, possivelmente todos diriam sim, né? Eu quero uma Ferrari. Mas menos de 1% vai fazer o que é necessário para tu ter uma Ferrari. Não é verdade? Se você ganhar uma Ferrari hoje de presente, para manter uma Ferrari anualmente é 300 mil reais. Entende a diferença disso? Então, se você de fato não querer algo de verdade, querer, porque às vezes o teu querer não é tão forte, é um querer muito fútil, banal. Mas se tu não quiser de fato querer, então possivelmente esse projeto vai ficar pelo caminho, vai ser mais um daquelas promessas de final de ano, onde tu vai fazer essa promessa, mas virou janeiro, você já esqueceu dela. Faz sentido ou não? Então vamos lá. Esse cliente ele me trouxe essa situação e tem muito a ver com posicionar-se, né? Ou seja, o quanto eu me posiciono diante da vida. Tem vários temas, tem várias vertentes que a gente pode seguir aqui. Posicionar-se, se impor, né? Tomada de decisão, medo da rejeição. Tem várias coisas que a gente vai poder falar aqui nesse vídeo. Então eu te convido para que você preste atenção. Vai ser algo bem profundo, bem bacana, e esse case vai servir para nos ajudar. O primeiro ponto fala sobre escolher sempre os outros e sempre negar a si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Esse mentorado, ele me trouxe essa situação e eu já tinha percebido isso há algum tempo, ou seja, o quanto ele fazia tudo para os outros e menos para si, né? Então, é importante já começar por aí, né? Olhar o quanto você está deixando de fazer para si para fazer para os outros. E de forma nenhuma tem problema fazer para os outros. Não é essa a ideia aqui. Mas é curioso porque quando ele me trouxe esse assunto, ele até se julgou muito egoísta até. Ah, Mário, eu quero ser um pouco até... Eu acho que isso é até egoísmo, né? Olhar para mim, mas eu preciso olhar para mim. Então, olha só, olha o conflito que chegou, a que ponto chegou esse conflito, onde ele chega a verbalizar, que pode até ser egoísmo isso, né? Então ele está tão desacostumado a olhar para si mesmo, que ele acaba chamando isso de egoísmo, né? E isso é muito simbólico para o que a gente vai aprofundar aqui agora. Então vamos lá, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, permaneça comigo. O desfecho, a causa do problema que gerou tudo isso, eu vou revelar daqui a pouco. Então presta bastante atenção, que tem uma explicação lógica para chegar até lá. E se você simplesmente sair agora, você não vai entender. E se você pular o vídeo, também não vai entender. Então fica comigo. Se você não tem paciência, assista depois, tá tudo certo. Continuamos amigos e bora para cima. Vamos lá? Esse mentorado, ele achava que era egoísmo ele olhar para ele, né? E foi curioso, isso revelou um pouquinho do modelo mental dele, né? E esse mentorado é um cara que eu conheço há algum tempo, gosto muito dele até. Ele, antes de se tornar meu mentorado, se tornou meu amigo. E eu gosto muito dele, acho ele um cara estupendo, um cara muito coração, um cara muito de boa, né? Só que é sempre
para os outros, sempre focado para os outros. Deu para ver isso desde o começo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma formação onde eu estava ajudando a administrar essa formação e eu estava lá nessa formação em programação neurolinguística como instrutor, como treinador, né? E também como suporte. Então, quando eu não era treinador, eu era suporte. Eu estava dando uma olhada em cada perfil de cada um e me chamou muita atenção dessa pessoa, né? E com o tempo a gente se tornou amigo, com o tempo, né, a gente acabou até vindo embora juntos, porque é uma figuraça. E deu para ver desde o começo, na formação, que ele já levava muitos bolos, ele é um ótimo cozinheiro, um exímio cozinheiro, um cara que tem um paladar muito apurado, muito refinado até. E ele faz tanto doces quanto salgados, assim, pratos quentes, bolos e doces, de uma forma assim impressionante. E ele não se vê como profissional nessa área, né? Mas ele faz tudo melhor que muito profissional, né? E na ocasião eu já não comia mais açúcar, né? Eu já não como açúcar já tem muito tempo já. E na ocasião eu fui de carona com ele, a gente foi juntos, nós fomos juntos e ele levou uma quantia de bolo, de torta para os alunos, para todos os alunos, todos os colegas, olha só, e ele levou uma especialmente para eu comer, porque eu disse que eu não estava comendo glúten, e ele fez um bolo sem glúten, um pedaço, sabe? Todo um cuidado ali, é fora da curva, né? Agora, quando eu comecei a ver isso, eu já me chamou a atenção ali, né? Ele muito quieto, muito isolado e muito para os outros, né? E ali eu já tinha identificado que tinha alguma coisa, né? Tinha alguma situação ali que possivelmente estava atrapalhando a vida dele. Mas a gente não pode chegar e, mesmo identificando, a gente não pode chegar e dizer, olha, sei não, hein? Acho que isso aí está te atrapalhando, hein? A gente não pode fazer isso, né? Então, se incomodar aquela pessoa, ela tem que buscar trabalhar. E foi, com o tempo, o que ele acabou fazendo, né? A gente acabou se encontrando novamente, começamos a conversar, enfim. E aí onde ele mas eu preciso trabalhar algumas questões e tal. Então, já começamos numa primeira sessão, agora foi a segunda sessão de uma mentoria de algumas sessões. E no aprofundar, ele trouxe essa questão, né, de muito olhar para os outros, pouco olhar para si, ter dificuldade, né, de reservar um tempo para ele na semana ou até no mês, a ponto de trabalhar todos os dias, sem folga, porque ser o gestor é assim mesmo, é diferente. Mas é interessante vê-lo, né, buscar isso, ou seja, ele viveu isso durante muito tempo e se acostumou com isso. Só que por volta dos 40, acho que ele tem menos de 40, perto de 40, ele se deu conta, só um pouquinho, para tudo, para o mundo. Eu não estou olhando para mim agora. Agora eu quero olhar para mim. Então, chega um momento que eu chamo isso do ponto de inflexão, né? O ponto de virada, né? Onde a pessoa, mas só um pouquinho, o que está acontecendo? Quer dizer que eu estou fazendo isso a minha vida toda? E ao conversar com ele, muitas coisas foram trocadas ali, muitas informações foram trocadas. Óbvio que eu não vou poder colocar aqui tudo, mas de um breve resumo, para a gente não se estender muito aqui, compartilhar que ele muito doa-se aos outros e nada para ele. E preste atenção, ele não está reclamando que os outros não doam nada para ele. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ele
não escolher ele nunca e sempre os outros. Percebe? Eu já recebi inúmeras pessoas assim. Então, quão normal isso se torna na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, na nossa empresa, seja você um profissional, um empresário, não importa. O quanto a gente muitas vezes tem dificuldade de olhar para a gente mesmo. O quanto nós temos dificuldade de entender que nós temos as nossas necessidades de prazer básicas, que se nós não tivermos, isso vai atrapalhar todas as outras áreas. Entenda, quando eu busco o equilíbrio entre propósito e prosperidade, eu sei que na vida prática o equilíbrio total é uma utopia. Eu já sei disso. Mas eu preciso compartilhar, eu preciso mostrar para o meu mentorado como que a gente pode administrar melhor isso, para sair do ponto A e chegar no ponto B e ter equilíbrio nesse projeto, né? A maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldade em se conectar com o seu propósito. Nem pensam ainda no seu propósito gerar riqueza, gerar prosperidade. Atendo também outras pessoas, empresários, que se conectam com a prosperidade e nada de propósito. Então eu ajudo a trazê-los para cá. Como que a gente pode fazer algo com propósito para que valha a pena? Para que valha a pena eu trabalhar, eu ir para a rua, eu me dedicar, dar o melhor de mim. Entende essa relação? E por que eu estou falando isso? Quando eu trago isso para o contexto do meu mentorado, toda vez que ele precisava decidir entre ele e qualquer outra tarefa, já estava decidido. Era outra tarefa, era o outro projeto. Era um amigo, era um familiar, era qualquer outra coisa, menos ele. Entende? Está fazendo sentido o que você está ouvindo aqui? Compartilhe comigo aqui qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade. Estamos aqui em alguns minutos, talvez 15, 20 minutos. Compartilhe comigo qual é a sua verdadeira limitação, a sua dificuldade. Me fale de qual cidade você está assistindo, porque eu quero entender um pouquinho para poder compartilhar contigo e daqui a pouco criar vídeos, materiais em cima da sua limitação, da sua dificuldade, do seu desafio. Ou daqui a pouco da sua meta, do seu objetivo, da sua busca. Para que eu possa contribuir contigo, né? E que esse conhecimento seja passado. E daqui a pouco você possa também passar para outras pessoas. Concorda? Então, compartilha comigo qual é a sua limitação. Quando a gente traz para essa questão do meu cliente, do meu mentorado, essa decisão já estava tomada, ele não tinha dificuldade de tomar decisão. Essa decisão já estava tomada e era sempre pelo outro. Não tinha tempo para ele, para o seu lazer, não tinha nada. Então, eu perguntei para ele, tá, mas o que está te impedindo? O que está te impedindo hoje de olhar para ti e reservar um tempo para ti? Quanto tempo tu quer reservar para ti? Eu quero reservar um turno na semana. Pode ser domingo, pode ser tal. Eu estava tendo um período ali onde eu consegui fazer minhas caminhadas no domingo, né, tomar um chimarrão no parque, coisa assim, coisa assado. Mas, por um infeliz incidente, eu não vou conseguir, eu não consegui mais e tal. Tá. O que te impede de ir? O que te impede hoje de você reservar um tempo, seja no domingo, seja no sábado ou em qualquer outro dia, né? Ou quando surgir, né? O que te impede hoje?
E aí ele me traz, eu começo a me cobrar muito. Entendi. Cobrar como? Eu tenho cliente para visitar, eu tenho tal coisa na empresa para fazer, eu tenho tal problema para resolver, eu tenho tal boleto para pagar, então eu não posso me dar o luxo de sair e me divertir, porque eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E ele mesmo fala, entre uma dessas crenças e outras, ele mesmo revela, Mário, vou gastar talvez 100, 200 reais, talvez menos ainda, e eu sei que eu vou recuperar. Sei que na semana seguinte eu vou recuperar, mas eu fico me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando, me cobrando. E isso fica muito pesado, né? Entendi. E quando eu vou aprofundar, e o que eu vou falar agora tem muito a ver com o meu método de mentoria, onde eu aprofundo em nível inconsciente, ou seja, o problema não está aqui no blá 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 blá. O problema não está aqui. Não está aqui no campo das ideias. Não está aqui o problema. Quando eu falo aqui, eu estou falando no cérebro, tá? O problema está no inconsciente, na mente. Foi lá que o problema foi criado. Então é lá que o problema precisa ser solucionado. Só que eu preciso entender para poder solucionar esse problema junto com o meu cliente. Eu tenho que entender qual é o processo que está acontecendo por trás dos bastidores, no inconsciente, que faz ele acreditar que ele não tem essa permissão para um turno de desfrute dele poder estar com ele mesmo, né? E quando eu comecei a aprofundar em níveis inconscientes e comecei a me conectar com o inconsciente dele, automaticamente ele vai para um passado, uma cena, onde ele rapidamente se conecta, fica num estado emotivo muito presente, muito latente, e ele não consegue ver nada, ele não consegue visualizar mentalmente o que estava acontecendo. Então eu precisei usar algumas estratégias, ele se conectou e ele foi para uma cena por volta dos 15, depois ele foi para uma outra cena por volta dos 8, 9 anos, talvez 10, por ali, por volta dos 9. E nessa cena ele não conseguia visualizar o que estava acontecendo, mas ele sabia que tinha uma briga muito intensa acontecendo entre os pais, aonde o precursor dessa briga era o pai. E o pai costumava ganhar na força, né? Na discussão, na briga, na polêmica, no estresse, né? Estressando o sistema. E coisa que ele teve a infância inteira, a adolescência inteira, até chegar na fase adulta, né? E ele se acostumou com isso. Ou seja, quando ele entendeu como funcionava aquele modelo, ele automaticamente já tomou para si como verdade que ele não queria resolver as coisas dessa forma. Queria resolver diferente. Então, a maneira como ele lida hoje na sua fase adulta é algo oposto de como o pai lidava com as coisas. Ou seja, o pai lidava com estresse, com a força, com discussão, com briga, né? Com tom de voz, com força, com, sabe? Pressão psicológica, tudo acontecendo. E ele aprendeu com esse modelo, mas entendeu. Eu rejeito esse modelo, eu quero fazer diferente. E ele construiu um jeito diferente de lidar com as coisas hoje em dia. Então, eu estou te passando isso porque justifica muitas vezes uma tomada de decisão de não querer brigar ou de querer brigar, de escolher por discutir ou escolher não discutir, por mais que saia estressado muitas vezes, né? E eu tive também muitas brigas na minha infância, minha gagueira, quando eu a tinha, foi por consequência de muitas brigas dos pais. Então foi sempre bem desafiadora a infância, toda a infância era. E
Então, mas isso é um assunto para outra hora, eu vou colocar num outro vídeo aqui. Mas quero compartilhar contigo o quanto essas brigas marcaram a infância daquele menino por volta de 9 anos. E não começou sendo marcado aos 9, começou muito antes. O motivo que fez ele acessar os 9 foi o tema que a gente acessou, que o inconsciente levou até a causa do problema. Ou seja, ele tem um problema na fase adulta, por volta de 40, e ele foi para uma causa lá no passado, por volta de 9 anos. O problema de hoje, da fase adulta, estava lá aos 9 anos. Tem outros problemas que ele vai encontrar na fase adulta, que são de cunho profissional ou pessoal, e daqui a pouco a causa é em várias outras idades. 2 anos, 7 anos, 12 anos, 0 anos, fase intrauterina, não importa. O que eu quero te dizer aqui é que o problema que tu tens hoje, ele tem uma causa. E o meu trabalho junto ao meu mentorado é descobrir aonde é a causa desse problema. O que aconteceu lá? Que significado aquela criança deu para aquela situação que está acontecendo ali? Entende? Que significado é que está acontecendo? Que crenças são essas que ele traz até os dias de hoje? Essa é a grande questão. Esse é o grande segredo, é o grande mistério. E são essas crenças que eu preciso ressignificar. Isso que eu estou te falando aqui é algo muito profundo. Se você chegou aqui, já é um campeão, já está aprendendo muita coisa. 90% ficaram pelo caminho. Então, por isso que tem esse filtro. O que eu vou falar aqui são para pessoas que querem aprender. E está tudo bem. Quem quer sair fora? Está tudo certo? Mas só para tu entender, então. Todo o problema que eu tenho na minha fase adulta não nasceu na minha fase adulta. Nasceu na minha fase criança. Em algum momento a gente vai falar mais sobre isso, não vai ser no vídeo de hoje, que eu quero concluir, já vamos aí por volta de 30 minutos. Então, a causa do problema é aonde mora todos os significados. Às vezes, a pessoa tem uma causa lá por volta dos 9 anos, que nem teve esse garoto, que chegou na fase adulta não olhando para si, só olhando para os outros, fazendo tudo para os outros e nada para si. Ok? Isso ele aprendeu em algum momento. Qual é a conexão dele ir para uma cena onde os pais estão brigando e o pai está brigando e discutindo e torturando psicologicamente, fazendo um monte de coisa? Qual é a conexão entre os pontos aqui? Se você não entendeu, essa conexão é: se eu desapontar o meu pai, vai dar briga. Se der briga, eu vou ser rejeitado, eu vou me culpar mais ainda, eu não vou conseguir resolver, não vou ser merecedor de amor, eu vou ficar por último. Então, qual é a relação disso com o que está acontecendo? Ou seja, ele pouco olhava para si, para fazer tudo da empresa, que era do pai, agora é ele que administra. Então, no momento que ele assume aquele ambiente, tá repleto de crenças muito antigas, concorda? Então, facilmente ele se conecta com o passado. Facilmente. E quando ele vai para o passado, ele acessa tudo isso. Então, a fase adulta não é que ele não tem tempo para ele. Isso é, a crença que vem agora quando ele deixa de fazer algo pela empresa, como trabalhar a mais, visitar um cliente ou fazer alguma coisa em prol da empresa,
ele pode desapontar o pai dele. Desapontando o pai dele, pode ocasionar em briga. Se ele desapontar o pai dele, possivelmente ele vai ser rejeitado, vai dar briga entre os pais, ele não vai conseguir impedir e ele vai se culpar por isso. Entende? Então, eu acho que essa é a grande questão aqui, esse é o mistério aqui. Está tudo nas entrelinhas. Se você chegou até aqui, preste bastante atenção no que está acontecendo. Esse debate aqui é um debate alto nível, com bastante profundidade. Então, se você está assistindo, se você chegou até aqui, perfeito, aproveite tudo que está acontecendo, deixe a sua dúvida aqui, vai ser um prazer te responder. Combinado? Ficou alguma dúvida? Pode chamar. Então, quando ele abre mão de si mesmo para fazer tudo pela empresa, qualquer coisa pela empresa, automaticamente ele está evitando ser rejeitado, evitando uma briga, evitando ali uma briga entre os pais, né? Evitando se culpar e uma série de coisas. Não tem a ver com os motivos que ele dá da fase adulta. Eu tenho que visitar um cliente, eu tenho que pagar os boletos. Não tem nada disso. Isso é a forma racional, né, decodificada de justificativa. A verdade mesmo está aqui dentro. E é essa que eu acabei de citar. Medo de rejeição, briga, culpa e uma série de coisas. Entende? Então, ao fim e ao cabo, nesse aspecto, preste atenção agora. Eu vou precisar gravar um vídeo só sobre isso aqui, porque eu acho que é bem profundo também. Então, sobre esse aspecto de olhar sempre para as coisas da empresa, sempre para os outros e menos para si, é justamente nesse momento, é um menino de 9 anos tomando a decisão de fazer tudo que é possível e impossível para ganhar a atenção do pai. Tá? Talvez você que esteja assistindo aí agora, talvez você... eu acho que não, eu acho que sim. O importante aqui é que o meu mentorado conseguiu fazer um resgate, algo que já estava adormecido há muitas décadas, e ele conseguiu aprender com esse processo. Foi um processo muito pesado, muito profundo, onde é muito doído, né? Isso é muito desconfortável, sinestesicamente falando. É muito desconfortável. Então, quando ele vai para o passado e ele se depara com uma cena onde os pais estão brigando, toda criança não quer ver os pais brigando, concorda? E muito provavelmente todos os meninos se compadecem das mães, né? Porque vem o pai mais forte discutindo com a mãe, né? Aquela coisa toda, e toma partido muitas vezes pela mãe. Então, e aqui eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com posicionamento, mentalidade, significado daquela ocasião, daquela causa, né? Então, quando ele acessa uma cena do passado, um menino de 9 anos, essa cena revela como ele se sente, o desconforto que isso traz, o que ele passa a acreditar sobre ele mesmo, o que ele passa a acreditar sobre os outros, e os outros especificamente é o pai dele, o que ele passa a acreditar sobre o mundo até, quais são as crenças subjacentes que guiam ele pelo mundo, ou seja, ele não pode desapontar as pessoas, ele não pode dizer não para as pessoas. Porque se ele disser não, se ele desapontar, se ele contrariar ou se ele falhar, pode dar briga, pode dar rejeição, pode dar culpa, pode dar um inferno de coisas e eu não quero passar por isso de novo. É isso que o inconsciente dele está tentando evitar que reaconteça, né? Então, tudo isso serviu para chegar até aqui e dizer:
Isso que tu justifica, que tu faz em comportamentos que são limitantes, na maioria das vezes não tem nada a ver. Tem uma causa e essa causa é emocional, é um significado emocional que tu dá para aquilo. Essa justificativa daqui da cabeça, aqui do cérebro, não é nada. Na maioria das vezes é algo muito mais profundo, né? Essa ocasião especificamente do meu mentorado, ele nem lembrava, né? Mário, eu nem lembrava disso, né? Eu não fazia ideia disso. E é curioso porque eu no começo eu não enxergava, depois eu passei a enxergar e eu entendi tudo, né? Porque primeiro que fazia muito tempo, alguém com quase 40 e chegar numa fase lá dos por volta de 9, né? É bastante tempo, é 30 anos, né? Então é natural, né, que isso não fique todo o tempo. Então, o que a gente fez, né? Fez esse resgate, ou seja, esse garoto precisa crescer, metaforicamente, né? As crenças desse garoto precisam se modificar. O que ele acredita sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, precisam evoluir, precisam crescer. E é isso que a gente vai fazer. Claro, a gente vai dar continuidade ainda para outros encontros, né? Onde a gente vai aprofundar não só sobre esse assunto, mas sobre outros. Mas especificamente sobre esse, olha que curioso, né? O quanto a gente se priva disso, quanto a gente se priva de muitas vezes desfrutar de um tempo para ti, né? A gente até se desacostuma com isso e acaba tomando decisões só pelos outros, pela empresa, pelo trabalho, enfim, por tudo, menos por si mesmo. Não é verdade? E algo muito curioso que me chamou a atenção foi o quanto foi latente, essa é a palavra, né? O quanto foi latente a causa, ou seja, ele reviver essa causa em memória, em lembrança, sentindo o que aquele garoto aos 9 anos sentiu, no papel de garoto de 9 anos. Ele se colocou lá no lugar do papel daquele garoto de 9 anos. E quão desconfortável foi lidar com isso. E esse mentorado é um cara muito forte, é um cara muito resistente, é um cara muito cascudo, é um cara que, para o emocional derrubar ele, precisa ser um bordoaço, precisa ser algo muito, muito forte. E o inconsciente sabe disso. E o inconsciente sabe disso, né? Esse é o mais legal. Então, quando o inconsciente ele se faz presente, pode ter certeza, o bordoaço vai ser grande para que tu possa verdadeiramente mudar essa situação. Senão não muda. Entende? Senão não muda. É isso que eu quero compartilhar contigo. No caso dele, esse meu mentorado, ele é muito resistente, é muito cascudo, problemas emocionais pequenos não abalam ele. Ele é muito resistente, tem uma armadura, né? A fase adulta nos faz isso, né? A fase adulta nos traz isso. Então, com ele não foi diferente. E na hora de fazer esse processo, eu precisei aprofundar e ir por caminhos, aonde eu, acertei o botãozinho lá para desarmar aquela armadura e poder acessar o inconsciente dele. E foi bem interessante. É como abrir uma caixa de Pandora. Eu comentei isso para ele. Cara, sabe que a gente abriu a caixa de Pandora, né? Agora serve para a gente começar a trabalhar as coisas que tem dentro. Tem muitos problemas, né? E a vida é assim, né? A vida é assim. Então, é esse case que eu quero compartilhar contigo que está me ouvindo. Você me ouvindo sendo meu mentorado, sendo meu cliente, sendo meu amigo, ou daqui a pouco até um seguidor também aqui, tá tudo bem. Se você não me segue, por favor, me siga, dê o like, contribua com o canal para que chegue a mais pessoas. Minha meta de vida é tocar 1 milhão de pessoas ao longo dela.
E se eu te impactei de alguma forma, se eu contribuí contigo, por favor, deixe seu like aqui e se inscreva. Sempre que o YouTube, sempre que eu tiver um vídeo novo, o YouTube vai mostrar para você lá. Combinado? Eu vou dar aqui relatos de outros atendimentos. Fique atento, semanalmente vai ter algum relato aqui. Então, relatos sobre procrastinação, sobre ansiedade, sobre burnout, sobre estresse, sobre posicionamento, sobre se impor, sobre raiva, sobre relacionamento, sobre sociedade, sobre dinheiro, sobre prosperidade, ciclo circadiano, nutrição, saúde, tudo onde envolve e constrói uma mente soberana, uma mente resistente para seguir em frente. Eu trabalho com a mente já tem 10 anos. Eu entendi de outros assuntos que passam pela mente, né? Para que eu possa contribuir. Eu hoje não como mais açúcar, não bebo refrigerante, não como carboidrato, eu abri mão de muitas coisas. Hoje eu passo a fazer exercício, e também já há algum tempo eu já faço não só exercício, mas também meditação, faço essa concentração interna para que eu possa ter o meu dia organizado. Entende? Então tem todos os pilares aqui e que eu vou revelando e vou compartilhando contigo aos poucos aqui sobre essa mentalidade soberana, essa mentalidade firme, essa mentalidade forte que pode te ajudar aí com toda certeza a você vencer qualquer desafio. Quando você se conecta com essa mentalidade soberana, pode ter certeza, você alcança qualquer objetivo. Combinado? Feito? Muito obrigado pela sua presença. Parabéns por ter chegado até aqui. Se você chegou, ótimo, deixe seu recado aqui embaixo. Cheguei, sou um Mente Soberana e vai ser um prazer aí poder estar contigo e daqui a pouco gravar um vídeo, um material aí dentro da sua dúvida. Combinado? Um forte abraço para você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal e bora para cima. Valeu, obrigado, tchau, tchau.